Oi gurias, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo aqui é para falar sobre coisas que toda mulher deveria fazer ou ter um hábito assim na sua rotina, na sua semana, que vão fazer com que ela se conecte com o seu feminino, mas não só isso, vão fazer com que ela tenha saúde mental. E isso é muito importante, muito importante mesmo. Então, anotem essas dicas aqui que eu vou dar. Talvez tu não goste de alguma, então eu sempre falo assim que a pessoa ela pode adaptar. Mas na base, o que eu quero te ensinar aqui é sobre se colocar no momento presente, se ouvir e desopilar. É sobre fluidez na vida. Então, as coisas que eu faço, tá? Que eu busco fazer, assim, diariamente, se eu não consigo fazer em um dia, eu tento fazer no outro, ou ter uma certa frequência, assim, na semana, né? Primeira coisa, diariamente, praticar atenção plena, trazer atenção pro meu corpo e me concentrar, assim, na minha voz interior. Inclusive, no vídeo anterior a esse, eu ensino como que eu faço. É super simples, mas é uma prática, assim, valiosíssima, que eu tenho certeza que vai transformar a tua vida. Então, volta lá nesse outro vídeo, caso tu não tenha assistido, que lá eu explico melhor como que eu faço. A outra coisa que eu busco fazer diariamente é ter uma conexão com a natureza. Imagina a pessoa, isso serve tanto para mulher quanto para homem, tá? Qualquer pessoa, até um animalzinho, gente, que fica o dia inteiro dentro de casa, ou então dentro de uma sala, um escritório, um ambiente de trabalho que é fechado, não pega a luz do sol, tu não pega um ar, sabe? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, as casas elas são todas fechadas, né? Porque tem ar-condicionado, então assim, eu abro, quando eu vou faxinar a casa, eu abro sim as janelas para circular o ar, mas não pode ficar aberta diariamente, então tu fica dentro de uma caixa, porque é como se fosse uma caixa, um ambiente quadrado, que não pega tanta luz, com ar-condicionado. Imagina o quanto isso te dá um peso, assim, até na própria energia, sabe? Então, diariamente, eu busco ter um momento de conexão com a natureza. O que é essa conexão? Não é sobre... Claro, aqui eu moro perto do mar, digamos assim, eu moro uns 20 minutos do mar, então pra mim é mais tranquilo, mas eu sei que nem todo mundo tem acesso. Então, a conexão com a natureza que tu pode ter, caso tu não tenha acesso a mar, parques perto da tua casa, sai pelo menos pra fora, sabe? Não fica só dentro de casa. Não... Claro que tem pessoas que trabalham dentro de um escritório, mas num intervalo, por exemplo, de um cafezinho, ou então um almoço, sai pelo menos uns 2 ou 5 minutinhos que seja, em algum intervalo que tu tenha, pra fora. Pega um solzinho, se conecta com o vento, com o ar. Se possível, quando tu chegar em casa, ou enfim, se tu trabalha de casa, coloca o pé na grama. Colocar o pé na grama troca energia com a terra. Então, tu se descarrega e pega energia da terra. É maravilhoso. E isso, de certa forma, acaba também aliviando o teu mental, porque às vezes a rotina, os afazeres sobrecarregam muito o nosso mental, né? E acaba que a gente acaba se desconectando do nosso sentido, do nosso corpo. Então, é muito importante, pezinho na grama, se possível, pé na terra, tá? Se não for possível, só sai pra fora, pega um sol, pega um ar, pega um vento na cara, sabe? E esteja ali no momento presente. E aproveitando para falar do momento presente, o que mais nos desconecta do momento presente, tá? É estar muito na mente, muito no racional, alimentando, às vezes, uma carga de pensamentos que é super densa. Então, às vezes, tu se estressa com uma pessoa que, sei lá, pode ter realmente até ter agido de má fé, mas aí tu se estressou naquele momento, aí tu pega e tu fica lembrando daquela cena, daquele acontecimento o dia inteiro, e tu fica alimentando isso, e tu fica dialogando com esse pensamento, que eu te conheço, tu fica dialogando com esse pensamento, pensando assim, porque fulano fez isso mesmo. Não, porque da próxima vez ele vai ver, tu fica alimentando aquilo. Então, assim, isso te desconecta da presença, te desconecta do corpo, te desconecta do que tá acontecendo agora. Tu tá aqui, ó, e a cabeça fervendo. Então, quando tu perceber que tu tá muito aqui no mental, tu vai trazer a tua atenção pro corpo,
Traz a tua atenção pro corpo, para aquilo que está acontecendo no momento do agora. Presta atenção nos sons. Presta atenção, se tu tá lavando a louça, sinta a temperatura da água, sinta o sabão. Isso é uma prática, tá? Tu não vai conseguir de primeira, ai, nossa, eu sou a mestra da presença. Até hoje, em alguns momentos da minha vida, eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Então eu tenho que, calma, respira fundo, volta, sabe? Porque o mundo aí fora é assim, ele vai te puxar pra essa coisa do mental, do racional, do fazer, e aí tu é responsável, tu é a guardiã do teu próprio coração, tá? Então, ó, pega essa chave, tu é a guardiã do teu próprio coração. Tu sabe o que te faz bem, o que não faz, tu sabe quando desacelerar, quando acelerar, tu sabe quando descansar, tu sabe tudo, só que tu precisa estar conectada contigo, conectada no teu momento presente. E aí a gente já entra numa outra coisa, que sabe, uma coisinha vai puxando a outra, que eu quero falar também do silêncio. Então, que também tem a ver com essa coisa do mental, tá? Às vezes a gente tá tão atarefada, e além de já estar atarefada, a gente se dá mais tarefa ainda. Isso acontece muito, eu vejo muitas mulheres fazendo isso. A pessoa já tá numa rotina corrida, aí o que ela faz? Ela vai pro trabalho, ela bota aquela... Gente, eu fazia isso, tá? Ai, socorro. De manhã cedo, eu colocava aquelas músicas eletrônicas. Eu gosto ainda de música eletrônica, tá? Mas, pelo amor de Deus, de manhã cedo. Então, eu colocava aquelas músicas eletrônicas e já chegava no trabalho pilhada. Aí, chegava no trabalho, eu colocava um fonezinho e ficava ouvindo o podcast. E ali, eu ia. Aí, daqui a pouco, eu tava falando com alguém no telefone. Aí, saía de lá, aí tava na internet. E a internet é isso, né? É vídeo, é som, é imagem, é tudo. Então isso vai sobrecarregando o mental. E a partir do momento que tu sobrecarrega o mental, aí tu entra naquele círculo. No automático, se desconecta do sentir, se desconecta da vida, e aí por aí vai. Então, praticar mais o silêncio também. Então, assim, nos momentos que tu puder evitar o excesso de informação, evite os excessos de estímulos. O silêncio, ele é muito importante. É ele que vai te ajudar a se ouvir. No início é difícil porque é como tu entra em abstinência, sabe? Tu quer estar nas redes sociais, tu quer ouvir música, porque quando tu se coloca em silêncio, aquilo começa a ficar desconfortável, porque tu começa a ouvir os teus pensamentos, tu começa a ouvir os teus sentimentos, e nem sempre é agradável, porque aí tu tem que se deparar com as tuas sombras. Mas eu vou te dizer, se tu tiver essa prática diária de, sabe, hoje eu não vou absorver tanto, hoje eu não quero ouvir tanto, hoje eu quero me ouvir. Ah, Andressa, mas ainda assim eu não sei como é que eu vou me conectar com o silêncio. Beleza, então faz o seguinte, ó. Começa a ouvir os barulhos ao teu redor. Eu usei uma frase uma vez que até ficou meio sem sentido, assim, ouça o barulho do silêncio. Se tu parar esse vídeo aqui agora e se concentrar nos barulhos que estão acontecendo ao teu redor, nesse momento do aqui e do agora, tu vai conseguir ouvir o silêncio. Parece muito contraditório isso que eu tô dizendo, até um pouco louco, mas é real, sabe? Outra coisa que eu gosto de fazer também, que eu sinto que me conecta muito com o meu feminino e também me traz muita saúde mental, é a escrita. Principalmente quando eu tô com um mental muito sobrecarregado. Então eu escrevo. E é assim, ó, tu não precisa saber escrever, tu não precisa entender de gramática, não, só pega um lápis, um papel e só escreve. Vai escrevendo. Se tem alguma coisa te incomodando dentro do teu coração, escreve sobre isso. Se tem alguma coisa que tu tá muito feliz, escreva sobre isso também. Isso vai te ajudar a ter clareza mental, a descarregar, sabe? E também, de certa forma, vai te trazer autoconhecimento, vai te trazer pra dentro. Outra coisa, né, é a conexão com a minha espiritualidade. Eu senti que isso me conectou muito com o meu feminino. E assim, gente, foi um divisor de águas na minha vida, assim, sabe? Me trouxe tanta nutrição pro meu espírito, pro meu mental, pra minha vida, pra tudo.
Tenha a tua forma de se conectar com a tua espiritualidade. E porque assim, isso vai te dar realmente um preenchimento muito grande dentro da tua alma. Tu vai se sentir completa, tu vai se sentir de fato amada, sabe? Outra coisa que eu comecei a fazer também, que eu senti que trouxe essa conexão com o feminino e também deu um certo brilho assim pra minha vida, um tchan, é começar a embelezar tudo que eu puder embelezar na minha vida. E começou por mim mesma. Então, por exemplo, ao invés de eu acordar de manhã, colocar qualquer roupa que eu vejo no guarda-roupa, a mais prática que tiver, não, calma, peraí, eu vou colocar uma roupa que eu me sinta bem. E eu não tô falando aqui que tu precisa estar igual uma árvore de Natal diariamente, não. Mas assim, ó, se vista de uma forma que tu se sinta bem. Se perfuma, passa um creme de corpo, um cremezinho na mão. Tu não precisa se maquiar, assim que nem eu tô maquiada aqui, mas sei lá, passa um hidratante labial, um hidratante no rosto, um olhinho no cabelo, essas coisas, sabe? E se embelezar não é só sobre aparência, mas é sobre tu olhar para algo e se sentir de uma forma, se sentir bem com aquilo que tu tá vendo, tu entende? Então, outra coisa também, vai preparar um café da manhã, pô, prepara com carinho, sabe? Prepara com presença, deixa o ambiente de trabalho, a tua mesa de trabalho, ajeitadinha, se possível, bota uma florzinha ou bota algum enfeite que te traga uma boa lembrança, uma foto, alguma coisa. Traga beleza pro teu dia a dia. Embeleze o teu dia a dia, porque isso vai fazer total diferença. Vai fazer diferença na forma como tu se sente com relação a si mesma e na forma como tu enxerga a tua vida. E já puxando pra essa coisa de roupa e tudo mais, e embelezamento e tudo, uma coisa que eu fiz, tá? Que agora tava lembrando aqui. Na verdade, que eu parei de fazer, né? É começar me vestir conforme o que eu via que era bonito nos outros. Sem considerar o meu gosto, o tipo de roupa que fica bonita em mim, o tipo de roupa que me valoriza. Então, hoje, tá? O meu estilo de roupa, de vestimento é completamente diferente do que um ano atrás. Um ano e meio, 2. Completamente diferente. Porque através desse autoconhecimento que eu tive, né, com o meu feminino adentrando no meu ser, eu comecei a entender o que eu gostava e o que eu não gostava, o tipo de maquiagem que caía bem em mim, que eu gostava em mim, né? Isso é muito importante, tu gostar também. Então eu comecei a entender, peraí, eu gosto de saias longas, compridas. Tem gente que diz, mulher baixinha não fica bacana, mas eu gosto. Eu gosto, me sinto bem quando eu coloco a minha saia rodada, eu acho lindo, eu acho... Tem uma vibe bem cigana, uma coisa meio, sabe? Então eu gosto. Eu parei um pouco assim de ser Maria vai com as outras e eu comecei a me entender. Então eu parei um pouco de olhar pro externo e comecei a olhar pra mim. O que eu gosto? O que eu quero? E isso me trouxe um brilho diferente. E já falando sobre olhar pro externo, uma coisa que eu deixei de fazer, que eu sinto que me deu um super poder pessoal, me conectou com o meu feminino, me deu um brilho, uma coisa assim, é parar de olhar pro externo e começar a prestar atenção em mim e valorizar o que eu tinha de melhor em mim. Eu era do tipo de pessoa que eu olhava pro externo e pensava assim, poxa, nossa, fulana tem tanto brilho, tem isso, tem aquilo, né? Por que eu não tenho? Mas não era uma coisa assim, negativa a ponto de eu colocar um mal olhado na pessoa, não. Era mais eu me inferiorizando comigo mesma, entende? E aí eu comecei a perceber assim, não, isso aqui não tá bacana, isso aqui não tá legal, eu tenho que parar com isso. E eu comecei, peraí, como que eu posso mudar isso? Então eu vou mudar a atenção, eu vou mudar aonde eu estou direcionando o meu olhar. E eu comecei a direcionar o meu olhar para as minhas qualidades, para a forma como eu me vestir. O que fica melhor em mim? O que eu gosto? Qual que é o tipo de cabelo que fica melhor em mim? O que me faz bem? O que me acende? O que me faz brilhar? Entende? E isso é muito importante, assim, pra essa coisa da saúde mental da mulher, sabe? Porque eu sinto que tem muito essa coisa de comparação. Bom, gurias, então é isso, até onde eu me lembre. Essas são as coisas principais que eu fiz ou deixei de fazer, né? E que me aproximaram do meu feminino e também me trouxeram mais saúde mental. Se eu lembrar de mais coisas, eu trago aqui pra vocês. Mas por enquanto é isso. E um beijo e até o próximo vídeo.